Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sapiens, o novo podcast da família Na Colina Studio. Muito bom ter vocês por aqui, sejam muito bem-vindos a esse episódio de estreia. E nada melhor do que estrear ao lado de amigos. E hoje eu tenho como minha convidada Camila Azevedo. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. E vamos bater um papo aqui sobre alguns temas da psicologia, mas principalmente sobre o autismo. Camille, muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite, principalmente no episódio de estreia. Estou me sentindo muito honrada, muito obrigada. E vamos conversar, né? O que vocês querem saber sobre autismo? Antes de começar sobre o autismo, eu estava pensando, elaborando aqui um pouco a pauta e tal. A gente se conhece desde a adolescência, mas eu nunca te perguntei uma coisa. Por que psicologia? Então, assim, a minha decisão de fazer psicologia não é uma decisão, assim, romântica, né? Foi uma decisão muito prática. Muito prática. Sou prática. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um objetivo: passar na Universidade Federal. E aí, a minha turma foi a última turma do PSS, né? Do famoso seriado. E aí, eu não queria fazer o geral. Então, assim, de acordo com as minhas notas do PSS, eu tomei a decisão de fazer a projeção de qual curso eu tinha mais chances de passar, sem precisar fazer o geral. E era psicologia. E aí foi isso que aconteceu. Foi assim que eu tomei a decisão de fazer psicologia. E assim, eu pelo menos considero um grande acerto, não só pela profissional que você se tornou, obviamente, mas assim, é uma área extremamente necessária nos dias de hoje. Assim, uma das áreas mais procuradas, assim, não só no sentido do campo profissional, mas do público, a necessidade de atendimento. Aí a gente fica pensando assim, por exemplo, da psicologia eu tenho um campo gigantesco. O que é que te leva, em que momentos, quero trabalhar com criança? Então, outra decisão extremamente prática. Sério? Durante a minha graduação, eu já tinha uma predileção pela área da análise do comportamento, que é a abordagem que eu trabalho atualmente, mas não já não tinha um vislumbre de trabalhar com crianças. Pelo contrário, eu não queria trabalhar na área clínica, e mesmo se eu fizesse algum estágio na área clínica, eu não vislumbrava a possibilidade de trabalhar com crianças. Quando eu entrei na universidade, comecei a cursar as primeiras disciplinas, a minha ideia era seguir a área acadêmica. Então, o primeiro contato, assim, que eu tive com a análise de comportamento foi nas primeiras disciplinas, assim, de introdutórias. E acho que já no meu segundo ano de universidade, eu falei assim, não, é isso. Análise do comportamento é a minha abordagem. Mas, na minha cabeça, eu iria seguir a área acadêmica. Então, o que eu fiz? Né? Eu participei de grupo de pesquisas e depois eu fui para a monitoria. E, então, assim, o grupo de pesquisa que eu participava na universidade em análise do comportamento era voltada para análise do comportamento e psicologia econômica. Ou seja, nada a ver com a área que eu atuo atualmente, né? E dentro da monitoria eu trabalhava com psicologia experimental. Isso não tem nada de clínica. Nesse momento da universidade, não. É mais a parte, vamos dizer assim, teórica, né? Teórica e experimental. Então, assim, quando eu finalizei a universidade, por questões pessoais, eu não poderia mudar de estado. Na verdade, não é que eu não poderia, que eu não queria. Então, eu tinha que tomar mais outra decisão prática, né? Finalizou, você tem que saber. Se eu não ia para a área acadêmica, porque implicava em me mudar de estado, eu tinha que seguir outro caminho. E aí, aqui, o caminho que iria me dar um retorno mais financeiro, mais uma vez, sempre prática, seria a residência multiprofissional. E aí, eu passei um ano estudando, né, antes de finalizar a universidade, para passar. E aí, o que aconteceu? Eu até passei na área de saúde da família, na primeira etapa. Mas aí, empatei com outra pessoa que estudava fora do estado, né? E só tinha uma vaga para a área de psicologia, aqui no estado de Sergipe, na residência multiprofissional de saúde da família. E o meu currículo não tinha nada a ver com saúde, com a área de saúde e com a área hospitalar. Foi uma decisão extremamente prática e não tinha nada a ver com o meu histórico acadêmico. E aí a outra pessoa acabou passando na vaga. Obviamente ela tinha um histórico mais adequado para a vaga. E eu fiquei sem o norte. Eu falei assim, agora o que é que eu vou fazer? Nesse meio tempo, eu não me sentia segura para ir para a área clínica, nem pensava nisso. E aí, o que eu fiz? Eu fui ser professora de inglês. Passei um ano sendo professora de inglês, mas buscando outras possibilidades. E aí, foi meio que o destino
um pouco de destino, um pouco de sorte, um pouco, enfim, de decisão minha também, que eu nunca deixei de ler as publicações da área de análise de comportamento. Era uma área que eu gostava, de fato, assim, de estudar, de ler, de compartilhar. E aí eu seguia um periódico, né, da área de análise de comportamento e acabei compartilhando no Facebook uma das publicações e um amigo meu comentou dentro dessas publicações e aí eu fui dar uma resposta, né, em relação a ele, sobre o que era esse periódico, né. E aí um amigo, não era um amigo meu, um conhecido do grupo de pesquisa, que eu nem conhecia ele pessoalmente, ele participava do grupo de pesquisa, só que ele era mais adiantado na universidade, então a gente nunca se encontrou. A gente estava no mesmo grupo do Facebook, mas a gente nunca tinha se visto. E aí ele foi lá na publicação que eu tinha compartilhado e foi dizer assim, olha, eu faço parte do periódico, etc e tal, você deu essa resposta, mas a resposta mais adequada seria isso, isso e aquilo. E aí a gente começou a conversar. Entrou um debate, né? Entrou um debate. A gente começou a conversar, enfim. E aí, na conversa, ele falou assim, mas você tá fazendo alguma coisa? E eu falei, não, na área de psicologia eu ainda não me sinto, né, preparada. Eu tinha um caminho bem claro na minha cabeça do como ia ser o meu trabalho quando eu me formasse e aí as coisas acontecerem. Ele falou assim, olha, tem uma demanda, você gosta de análise de comportamento, não é? Eu falei, sim, gosto muito. Aí ele falou, olha, tem uma demanda muito alta aqui no estado por profissionais que tenham especialidade em análise do comportamento para trabalhar com criança, com público de atraso de desenvolvimento, de transtorno de desenvolvimento. Você teria interesse da gente conversar para você ver, né? Quem sabe? Eu falei, não, eu tenho muito medo. Então, imagina, criança deve ser assustador. E eu falei assim, não tem como eu trabalhar agora não, eu tenho receio, eu tenho medo. Ele falou assim, não, vamos marcar um horário, a gente conversa, e aí você vê, né? Porque assim, a demanda aqui tá muito alta. E aí foi o que aconteceu. Ele marcou o horário, aí eu fui no consultório dele, aí ele me explicou. E aí nessa época ele falou assim, olha, recente uma especialização específica para análise de comportamento aplicada a autismo e transtornos do desenvolvimento, né? Tá na sua segunda turma na UFSCar. E não existe... São Paulo, não é isso? Isso, no interior de São Paulo. Não estava na segunda turma, na época. Agora já tem várias formadas. Não existem muitos profissionais aqui com esse tipo de especialização. A demanda é muito alta. E o que os familiares acabam tendo que fazer? Ir para outro estado ou contratar pessoas de fora que vão dar consultoria. Acaba não sendo o suporte, né, específico e o que as famílias necessitam a longo prazo. Eles vão aceitando o que dão, dentre as possibilidades. Aí eu pensei, né, um pouquinho, falei, eu tinha, né, vamos dizer assim, um caminho a seguir, aí a vida aconteceu e mudou um pouco, agora tá apresentando esse caminho, né, que seria para eu estudar o que eu gosto, que seria análise de comportamento, mais direcionado. E esse direcionamento eu achei muito interessante, porque eu não iria trabalhar com o público geral, é muito difícil, assim, principalmente quando você tá começando, você abarcar todas as demandas, né, então... já foi um direcionamento muito específico. E aí eu me senti interessada, principalmente por ser relacionado à abordagem que eu já gostava de estudar. E aí eu conversei com os meus pais, porque exigia um investimento muito grande, exigia uma mudança, assim, de vida, né? Um estresse, assim, considerável. E aí eles me apoiaram nessa empreitada sempre. Meus pais são fantásticos. E aí... eu iniciei a graduação, assim, né? Sem saber muito o que esperar, mas eu sempre... Assim, eu tenho baixas expectativas. No sentido de que, eu queria aprender, eu queria trabalhar com análise do comportamento. Pra mim, se eu alcançasse esses dois objetivos, já estava tranquilo pra mim. E aí eu comecei a fazer especialização. E eu comecei a fazer especialização em 2016 e finalizei em 2019, início de 2019. Então, assim, foram 2 anos cravados, viajando para o interior de São Paulo, de 15 em 15. Então, eu comecei a trabalhar na clínica durante a semana, e aí, ao passar do tempo, realmente a demanda era muito alta. Então, assim, em pouco tempo eu já conseguia fechar o meu horário no consultório de 8 da manhã até 8 da noite. Meu Deus. Eu trabalhava assim. Só, né? Só. Eu não sei, assim, as pessoas às vezes me perguntam assim, mas como você conseguia? Aí eu nem parava pra pensar, eu só fazia, entendeu? Aí prática, na prática, extremamente prática. Então, eu trabalhava, assim, depois, assim,
pouquíssimo tempo. Acho que depois de uns 2 meses eu já consegui fechar os meus horários no consultório. E aí, durante a semana eu trabalhava, de 15 em 15, né, eu viajava. Final de semana era pra viajar. Aí foi assim por 2 anos. Foi uma experiência maravilhosa. A UFSCar é perfeita. Eu me apaixonei pela UFSCar, né? Assim, eu só não fui lá fazer um mestrado e tal, porque eu tinha demanda aqui, né? Não tinha demanda de trabalho aqui. Sinal que funcionou. Né? Não, funcionou, né? Mas se fosse socialite, super tava lá fazendo mestrado, porque assim, é uma universidade referência em publicação de análise do comportamento e autismo. Então, você vê, a área de educação inclusiva é muito forte lá. Eu tive aulas com professores internacionais, assim. Enfim, foi fantástico. A experiência foi fantástica. Então, eu comecei a fazer essa especialização, e aí isso implicava um tipo de tratamento que não era o comum aqui em Sergipe, e estava começando a ser popularizado mais no Sul, que é um tratamento que a gente chama de tratamento intensivo. Ou seja, a gente entende que a terapia que a gente faz, que é aquela de uma vez por semana, né? Que você tem um horáriozinho, é uma terapia eclética. E essa terapia, ela funciona muito bem para vários tipos de demandas, mas não nas demandas de transtorno do desenvolvimento. Porque o que acontece quando uma pessoa ou uma criança tem um atraso de desenvolvimento? Ela tem um atraso de aprendizagem. Então, você imagina só, você é professor, né? Uma criança com desenvolvimento típico, ela tem uma taxa de aprendizagem, né, ideal. Vamos dizer assim, 100%. E aí, para ela conseguir dar conta dos objetivos acadêmicos escolares, primeiro, que ela já entra na escola, né, oficialmente, vamos dizer assim, com 4 anos de idade, mas um pouquinho antes, já com habilidades pré-requisitos. Ou seja, essa criança, ela já entra falando, ela já entra... Habilidades motoras. Né? Habilidades motoras, ela já entra nomeando formas, inclusive. Né? Sua filha, com certeza, já entrou na escola falando os 5 números, né? Pelo menos. Isso. São habilidades básicas. Você pega uma criança com atraso de desenvolvimento, vamos dizer assim, até crianças, assim, com 4 anos de idade, geralmente assim, embora dê para identificar antes, muito antes, mas tô dando um exemplo. Você pegar uma criança de 4 anos de idade que não fala, essa criança não consegue identificar números, essa criança não consegue seguir instruções. Então, é uma assim... coisa que parece tão óbvia, assim. Que uma criança de desenvolvimento típico, ela já consegue chegar na escola com essas habilidades. Então, existe um déficit de aprendizagem muito grande. E aí, se você tem um déficit de aprendizagem, vamos imaginar assim, que você tem um carro e você precisa chegar em Salvador, vamos dizer assim. E a velocidade ideal para você chegar em 2 horas, tô botando números assim. Um Salvador fictício. Exatamente. Vamos dizer assim que você, para chegar lá em 2 horas, você precisa fazer... Tô botando números, pelo amor de Deus, pessoal. A 60 km por hora, né? Mas aí você está num carro que não vai a mais de 30. E aí, o que isso vai acontecer? O carro que está a 60 vai chegar muito antes do que está a 30. E é isso que acontece se a gente for comparar uma criança de desenvolvimento típico e uma criança de desenvolvimento atípico. A taxa de aprendizagem é muito mais baixa. E o que é que tende? Se o carro de 30 km continuar com 30 e o de 60 continuar com 60, a distância entre os dois vai aumentando. E é isso que acontece se essa criança não receber um tratamento intensivo. Exato. Ou seja, o quanto, que eu não vou fazer a conta, que o carro de 30 precisa acelerar para chegar no de 60, muito mais. Então, a gente precisa fazer um boom na aprendizagem dessa criança. Se o que a gente considera com a taxa de aprendizagem ideal é 100%, a gente precisa trabalhar para aumentar a taxa de aprendizagem dessa criança, o dobro, o triplo, para que ela consiga diminuir essa distância, é só diminuir. Então, assim, a terapia que ela funciona uma vez por semana, ela vai funcionar, em muitos casos, para pessoas que têm demandas que não de atraso de desenvolvimento, que não tenham um déficit de aprendizagem. Mas para aquelas pessoas que têm um déficit de aprendizagem, ela precisa ser intensiva. Entendi. Então, assim, qual tipo de terapia que eu trabalho, que é a terapia ABA? É uma terapia... é uma terapia focada em muitas horas de intervenção. Não somente intensiva, mas que adote a metodologia científica como norte para conseguir avaliar
o quanto, tipo assim, primeiro a gente tem que determinar o que é, quais são os objetivos de aprendizagem, e a gente vai fazer a avaliação para determinar em que nível essa criança tá, e aí depois a gente vai fazer com base exclusivamente na observação dessa única criança, ou seja, a gente tem as estratégias Personalizado, né? individualizadas. Então, assim, é extremamente custoso, é extremamente complexo e exige muito do terapeuta. Muito tempo, muita formação, muito investimento. É porque não é só tempo, né? A estratégia tem que ser única para cada criança. Exatamente. A análise do comportamento, ela tem uma visão muito individual do ser humano. Então, a gente tem estratégias para realmente analisar. Então, se o terapeuta ali não tem essa habilidade de fazer associação entre informações novas, ele não vai conseguir sair da caixinha, né? Não vai conseguir fazer uma intervenção efetiva. Eu tava pensando aqui, assim, quando você tava falando, vinha um monte de coisa na minha cabeça, né? Eu sou professor, como você comentou. E dentro do universo da escola é onde a gente recebe a grande maioria dessas crianças. Quase todas elas têm uma condição escolar ali, obviamente necessitando, a depender de cada caso, de um tipo de intervenção diferente. Ou não. Só que assim, e aí me perdoe se eu falar alguma besteira. Aqui, totalmente como leigo, tá? Eu pensando isso, vendo muito, mas muito na minha cabeça, sala de professores. E hoje em dia se fala muito sobre autismo, sobre isso. Ó, essa criança tem autismo, essa criança não tem autismo. Olha, só que assim, eu vou ser muito sincero, eu não tenho a menor capacidade de avaliar. Óbvio que você pode perceber algum aluno que tem um tipo de necessite de uma atenção especial, mas eu não sei te dizer se isso é autismo, tá? Então assim, eu vou começar do mais básico possível, porque essa é a ideia da gente aprender aqui. O que é autismo, pra gente começar com... Pronto. Autismo é um transtorno do desenvolvimento. Então, a gente considera que a pessoa é autista quando ela tem dificuldade em 3 áreas de desenvolvimento. Na comunicação, na sociabilização e no comportamento. Então, assim, são pessoas que geralmente têm alguma dificuldade de fala, ou têm um atraso, ou não falam, ou têm uma dificuldade na comunicação expressiva. São pessoas que têm dificuldade em entender regras sociais, questões mais... Porque, assim, regras sociais envolvem conceitos abstratos. Sim. Então, são regras bastante complexas. Então, a pessoa com autismo, ela tem essa dificuldade de entender e processar esses conceitos mais abstratos. Tanto é que quando a gente vai fazer intervenções e a gente vai trabalhar com aprendizagem, a gente sempre tenta parear conceitos que são abstratos com questões mais concretas. Tipo o quê? Desculpa. Por exemplo, se a gente for ensinar matemática, a gente não vai trabalhar somente com o número em si, né? Ou a imagem do número. A gente vai trabalhar com, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente chama material dourado, que são cubozinhos, né? Eu acho... Desculpa, eu acho muito bonito no seu Instagram, as caixinhas todas etiquetadas. Exato. A gente sempre tenta trazer para o concreto, e aí vai esvanecendo ao ponto da pessoa entender o que é o abstrato, né? O conceito abstrato. É fácil? Não é, obviamente não. Exige um processo, mas aí a gente trabalha de forma intensiva justamente por isso. As intervenções que eu faço com crianças, elas são no mínimo de 10 horas semanais de intervenção, ou seja, no mínimo 10 e vai até 40. Isso são os que as pesquisas assim, corroboram Sim. como padrão ouro de tratamento. E aí a gente faz essa seleção entre 10 e 40, né? Que aí é um espectro, a gente vai selecionar, de acordo com a necessidade de demanda da criança, né? Novamente, de forma individualizada. Então, assim, a avaliação, o plano de intervenção, as reavaliações, elas são sempre feitas com foco no indivíduo. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de avaliação e aí a gente foca no indivíduo, o que acontece? Muitas vezes pode dar certo ou pode dar errado. A gente está trabalhando com o que as pesquisas demonstram funcionar, mas a gente tem que fazer a reavaliação para, por exemplo, tem uma taxazinha, né, que eu gosto de aderir, porque não é nada fixo, de 3 em 3 meses, porque caso não esteja funcionando, a gente vai avaliar novamente, reformular as intervenções e aplicar de outra forma. E aí, fazer a coleta de dados, analisar e ver se está funcionando ou não. E por aí vai. Então, assim, é sempre um processo, tipo assim, similar à metodologia científica experimental. Sim. Então, é basicamente isso que a gente faz. Porque, assim, pelo menos na minha impressão, né? Autismo é muita coisa. Sim. Como é que eu... É um espectro. Eu tenho um espectro na minha frente, como é que eu consigo delimitar disso? Como é que vocês fazem? Assim, a ideia é mais ou menos essa. Na parte diagnóstica,
o que é que acontece? O diagnóstico do autismo, ele é clínico, observacional. A gente tem várias escalas de rastreio. Aí elas indicam o risco daquela pessoa ou não ter autismo. E aí, a partir disso, dessas escalas de rastreio, que geralmente é o que a gente utiliza, né, em porta de entrada para saber se precisa ser feito uma avaliação mais investigativa ou não, a gente vai fazendo o rastreio dos comportamentos que a gente inclui dentro do diagnóstico. Que aí são eles. As 3 áreas principais, né, de socialização, comunicação e comportamento. E aí a gente vai destrinchando essas áreas em comportamentos mais específicos. Por exemplo, estereotipias, que são pessoas com autismo, elas normalmente... Na verdade, todas as pessoas apresentam estereotipias. Pessoas com autismo apresentam estereotipia numa frequência e numa intensidade, às vezes numa topografia diferente, né? Por exemplo, estereotipias são comportamentos repetitivos que a gente faz como uma autorregulação. Por exemplo, bater o pé no chão, né? Quando a gente tá nervoso, às vezes faz isso. Agora. Mexer o cabelo, eu mexo bastante o cabelo. Então, isso são estereotipias, todo mundo tem. Pessoas com autismo, elas têm alguns padrões de estereotipia, por exemplo, que a gente fala o flapping, que é a movimentação da mão, sim, repetidamente. Eu não sei se você já viu alguma pessoa fazendo isso. Então, assim, chama um pouco a atenção socialmente, mas é um comportamento repetitivo que tá ali ou para regular, né, a pessoa, ou para manter ocupado. E o que acontece? Por que às vezes a gente precisa intervir nisso? Porque se a pessoa está em uma frequência muito intensa, aderindo a esse tipo de comportamento, ela está deixando de aprender outros de forma adequada. Então, aí a gente... Porque, querendo ou não, aquilo é a zona de conforto dela. É, a zona de conforto. E aí a gente vai analisar se se é importante intervir ou não, a partir da coleta de dados, para saber se a frequência está adequada ou não, se está impedindo da aprendizagem ou não. Aí, se está impedindo aquela pessoa a aprender outros comportamentos, então a gente vai intervir. Para extinguir, não. Para diminuir, a gente nunca consegue extinguir nenhum tipo de comportamento, até porque todos os comportamentos têm uma importância evolutiva. Sim. Então... Eu fiquei pensando, porque assim, eu tava aqui dando risada, porque pai de primeira viagem, né? Então, desde a gestação de Mariana, a gente conversava muito, e Iris, obviamente, Iris é a nerd da coisa. Então, assim, a cada mês, sabe, Mariana tem que cumprir isso aqui. Os marcos de desenvolvimento. Exato. Então, ela fazia checklists incompletas. E é assustador o checklist dela. Então, porque, assim, geralmente as pessoas que identificam... As primeiras pessoas a identificarem algum atraso de desenvolvimento nos filhos são as mães. Elas são atentas a essas eu fico lembrando das conversas. Ashley, isso aqui tinha que ser mês passado, isso aqui ela cumpriu, mas isso aqui não, sabe? Então, assim, eu fico pensando nisso com relação à TEA. Em que idade, e isso tem outra questão que envolve, né? Eu tenho uma suspeita que meu filho possa ter autismo. Em que idade isso pode ser feito? Entendi. Geralmente, a suspeita, atualmente até está vindo assim muito direcionado, porque o conhecimento do autismo ele está sendo muito difundido na mídia. Isso é muito positivo. Mas a primeira suspeita que tem que ter não é do autismo, é do atraso de desenvolvimento. Né? Então, assim, nesses marcos, esses marcos, né? A mãe está observando, né, o momento da faixa etária da criança, né? Até, tipo assim, começa um mês de idade, você já tem marcos de desenvolvimento. A gente está na tabelinha linda Isso, em casa. a tabelinha, por exemplo, o sorriso responsivo. É quando a criança, né, o bebezinho tá lá no berço, o pai ou a mãe sorri e ele sorri de volta. Isso já é um marco de desenvolvimento, né? É tipo assim, antecipação para... reciprocidade, né? Quando a criança tá no berço e aí ela quer o colo da mãe, viu a mãe, aí o que ela faz? Ela levanta os bracinhos. Isso é um marco de desenvolvimento. Então, assim, existe um momento comportamental. Geralmente, quando a gente bota esses marcos de desenvolvimento, é tipo assim, entre 3 e 6 meses a criança tem que pontuar isso e esse comportamento. Passou desse momento, já tem que ficar alerta. E o alerta é isso, assim... ir para algum profissional especialista em desenvolvimento infantil, seja pediatra, seja fonoaudióloga. Geralmente, a porta de entrada é o pediatra. E aí, a família ir lá e pontuar, olha, existe um atraso em alguns marcos. Então, aí, a gente vai começar a investigar um atraso de desenvolvimento.
Então, é sempre assim, porque a criança pode ter um atraso de desenvolvimento e não fechar nenhum diagnóstico de transtorno, seja autismo ou outro. E até porque cada criança é única, né? Isso. E, assim, tem a questão ambiental também. Por exemplo, durante a pandemia, diversas crianças típicas tiveram atrasos de desenvolvimento consideráveis. Por quê? Porque elas estavam isoladas do ambiente normal de estimulação. Ou seja, você tem que ter, né, uma estrutura biológica ideal, mas você tem que ter também um ambiente que favoreça a estimulação. Exato. E aí, as crianças da pandemia, né, estavam isoladas, né? Foram a população mais isolada durante a pandemia, foram as crianças. Então, houve uma taxa, assim, de aumento muito grande de demanda por estimulação, desenvolvimento por conta desse atraso assim, global por conta da restrição ambiental. É interessante porque você coloca dessa forma, tá? Olha, eu trabalho com um método que tem que se mostrar eficiente e esse método exige uma intensividade, seria a palavra? Isso. Uma intensividade maior de contato com a criança e profissional. Só que assim, eu acho que tem um outro player aqui na história que eu acho que é fundamental, que é a família. Porque se a família não cumpre um determinado papel, eu não sei qual é, tá? Tô só tentando entender o cenário aqui. Se a família não cumpre esse determinado papel, prejudica inclusive o seu trabalho. Sim. Aí, pensando nisso, por exemplo, eu tenho um primo, o Henrique. Beijo, Henrique, muito obrigado. O Henrique, ele tem um filho que foi diagnosticado recentemente. E aí eu fui conversar com ele, montando a pauta pra conversar contigo e tal. Aí eu fui conversar com ele, pô, Henrique, e aí, como que é? Você tem alguma dúvida? Você queria perguntar tal? O que seria conversar com o Camille? E ele colocou assim, ó, primo, pra mim o maior medo, óbvio, hoje ele vai caminhando, né? Mas o maior medo enquanto pai, até ele comentou bem assim, né? Isso pode ser a dúvida de outros pais, que porventura possam estar ouvindo a gente nesse caso. Por onde é que eu começo? Porque, óbvio, tem o baque da família, que querendo ou não você... Imagina, óbvio que todo filho é amado de todas as formas, é claro. Mas assim, você cria uma série de expectativas naquela criança que ainda não veio. Você cria expectativas de comportamento, de futuro, de características fenotípicas e tal. Então você vai fazendo tudo isso. Sim. Aí você toma um baque como esse, obviamente, essa criança requer um cuidado maior. Aí a grande dúvida dele, se você pudesse, você já tocou nesse assunto, mas eu queria que você pudesse esclarecer um pouco mais. Qual que é o roteiro? Sabe? Tipo assim, ele até falou assim, eu não sabia se eu ia pra fono, não sabia se eu ia... Entendeu? Pode ir para qualquer profissional que tenha especialização em desenvolvimento infantil. Qualquer profissional. Porque esse profissional, ele vai ter a condição de fazer os encaminhamentos necessários. Então, geralmente é o pediatra, mas não necessariamente precisa ser o pediatra, né? Por exemplo, se a criança tem um atraso de desenvolvimento, geralmente o que acontece é ou ir por pediatra ou ir para fono. Por quê? Isso. Porque o que chama mais atenção é o atraso da fala. Vão ter outros déficits que a criança vai apresentar, porque o desenvolvimento ele é muito interdependente. Então, tem áreas que são pré-requisitos. Tem áreas que você não vai conseguir atingir o marco de desenvolvimento porque a anterior não foi completa. Então, assim... Pode ir para fono, pode ir para TO, pode ir para físio, pode ir para psicóloga. Desde que tenha uma especialização em desenvolvimento infantil, essa profissional vai fazer a avaliação inicial e, se necessário, ela vai fazer o encaminhamento para os outros profissionais. Porque quando a criança tem um transtorno, que é no caso do seu familiar, ele não vai precisar somente de um profissional com especialização. Ele vai precisar de uma equipe multiprofissional. E aí, a quantidade de profissionais envolvidos vai depender da necessidade e demanda dele. Em quais áreas ele está em déficit para conseguir fechar essa equipe. E como a gente trabalha, né, de forma em conjunto, né? Então, a gente vai indicando. A gente pode, por exemplo... se eu vou atender um paciente e aí eu vejo que ele está chegando até mim com a demanda comportamental, mas no processo eu vejo que ele tem uma hipotonia, ele tem uma coordenação, um déficit em coordenação motora global. Isso é hipotonia? Quê? Isso é hipotonia? Também. Desculpa, eu não sabia. E aí o que eu vou fazer? Eu não tenho expertise para fazer o tratamento dessa demanda. Mas eu, como profissional, né, especialista em desenvolvimento infantil, eu sei identificar que existe essa demanda. E aí eu vou fazer o encaminhamento para uma profissional de terapeuta ocupacional ou para uma profissional de fisioterapeuta. Vou conversar com esse pai e falar, olha, eu acho, porque eu não posso
teclar, né, bater na tecla, Sim. porque não é da minha expertise, que ele tem um atraso motor global, porque eu estou vendo que quando eu estou brincando com ele não consegue ficar sentado com Postura, com né? a postura por muito tempo, ele fica se deitando, ele não permanece, não consegue andar de forma fluida. Então, eu acredito que seja interessante fazer uma avaliação com o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. A gente tem que ter esse cuidado, porque assim, não é a nossa área de expertise. Mas se a gente tem uma noção do desenvolvimento infantil completa, a gente vai conseguir identificar esses gatilhos para fazer o encaminhamento. Então, assim, precisa ir para não perde tempo, porque assim, se a criança não tiver um atraso, né, se ela tiver dentro do momento comportamental, esse profissional, numa consulta de 50 minutos, ele vai indicar, não, tá tranquilo, não precisa fazer indicação, não. Mas se for um atraso, que aí a gente vai ter que fazer uma investigação, lembrando, a investigação, você não vai sair de lá com um diagnóstico fechado, né, porque pode ser só um atraso, a partir de uma estimulação adequada, a criança conseguir se equiparar ao nível de desenvolvimento ideal. Mas leva muito tempo para ter esse diagnóstico? Não necessariamente. Depende do nível de atraso da criança. Por exemplo, se for uma criança com atrasos severos e você for para um pediatra, por exemplo, uma criança de 2 anos e meio, ela não estiver falando nada, né? Eu acho que já dá para fazer um diagnóstico de atraso de desenvolvimento. De autismo ainda não, porque, como eu falei, é um pouco mais complexo. A gente ia ter que ter um pouco mais de informação. E aí, dependendo dessas informações, a criança, no primeiro momento, pode sair com um diagnóstico de autismo. Se for um autismo clássico, em que a criança tiver dificuldade de comunicação, ou seja, tiver atraso de fala, tiver comportamentos repetitivos, estereotipia, e tiver dificuldade de socialização, dessa parte de interação social, por exemplo, uma criança que não olha nos olhos, uma criança que não tem sorriso responsivo, uma criança que não faz imitação, já é uma criança que não tem interação social, ela não está conseguindo reconhecer o outro para fazer esses comportamentos. Então, aí essa criança, ela pode sim sair de uma sessão já com diagnóstico. Não, e é curioso, né, que assim, eu fico imaginando o seu trabalho, a gente estava conversando agora, antes de chegar aqui no estúdio, eu estava no atendimento, tava no consultório e tal. Como é que foi na prática? Acho que essa é uma pergunta que pode ser até uma dúvida de muita gente. Como é que foi na prática, por exemplo, o efeito da pandemia? Porque assim, eu tenho discutido em reuniões de professores, Sim. congressos e tudo mais. Mas como é que, tipo assim, você tinha um determinado esboço do seu trabalho, que você falou, olha, eu coleto dados, eu aplico isso, aquilo, uma série de metodologias. Mas como é que foi o efeito pandemia no seu trabalho especificamente? Durante a pandemia ou pós-pandemia? Existe uma diferenciação. Tá, tudo bem. Vou começar. Durante a pandemia, o que aconteceu? Como eu trabalho de uma forma muito estruturada, com as famílias que eu assistia, eu comecei a trabalhar online com treinamento parental. Eu já tinha ferramentas específicas para isso, porque eu trabalho com software de registro. Eu já tenho planos de ensino estruturados, ou seja, com objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Eu já tenho pais que, de uma forma ou outra, sabem o que eu estou fazendo, porque ou estão dentro da intervenção. Muito difícil um pai não estar presente na minha sessão, porque, como você falou, eu preciso alcançar a família, então faz parte da terapia a psicoeducação. Então, enquanto eu estou aplicando a intervenção, o pai está lá observando para ele replicar nas outras horas que a criança vai estar com ele. E eu já tinha o software, já tinha o plano de intervenção, já tinha a adesão dos pais, então eu só fiz essa ponte de meio online. Então, eu fazia as orientações para os pais. Vai ser mais difícil? Eu não achei. Eu não achei. Talvez os pais tenham achado porque foi uma carga maior para eles, né? Uhum. Então, assim, eu acho que essa questão da pandemia trouxe uma carga muito pesada de estafa para os pais, porque eles precisavam dar conta do ambiente da casa, da demanda do trabalho e da demanda da terapia, né? Então, assim, para mim, enquanto terapeuta, não, porque eu estava lá, já tinha todos esses recursos à disposição. E eu trabalhei com treinamento parental. Mas para os pais, com certeza, foi muito difícil, porque foi uma demanda a mais. Então, acabou pesando bastante para eles. O pós-pandemia, assim, não vou dizer o pós-pandemia em si, né? Mas, assim, o pós-lockdown,
vamos falar pós-lockdown. Pós-lockdown foi um pouco complicado para mim, mas não tão negativamente, porque aí a demanda cresceu muito. Porque eu trabalho com análise do comportamento, eu tenho uma especialização em autismo e transtornos do desenvolvimento, mas a análise do comportamento enquanto abordagem de intervenção, ela serve para qualquer tipo de modificação do comportamento. E então, assim, a partir do momento, como eu falei para você, que as crianças ficaram com um ambiente limitado, crianças típicas, que continuam a ser típicas mesmo com atraso, sim, tiveram alguns atrasos devido à questão ambiental e precisaram de demanda. Ou as famílias tiveram mais contato com as crianças e com os atrasos que elas estavam apresentando, e aí a gente teve alguns, vamos dizer assim, diagnósticos precoces justamente por isso, pelo contato maior, né? E a possibilidade de exposição, né, mais clara. Então, assim, pós-lockdown, né, falando pós-lockdown, foi pauleira, porque eu tive muita demanda. Eu cheguei em junho de 2021, eu cheguei a não atender nenhum tipo de ligação. Eu não atendia. Porque por mais que, por exemplo, quando eu iniciei, eu falei pra vocês, existiam pouquíssimos profissionais com a capacitação para atender esse público. Vamos dizer assim, existia eu mais 2 e olhe lá, aqui em Aracaju. Então, eu sou formada, comecei a especialização em 2016, então, assim, tem 5 anos disso, né? Ontem. Tem 5 anos disso. Então, assim, cresceu a oferta de profissionais qualificados? Cresceu. De acordo com o aumento da demanda? Não. Então, a gente, assim, eu falo por mim, pelas minhas outras amigas, né, de outras especializações, de outras formações, mais associadas à área de desenvolvimento infantil, tipo assim, a busca profissional cresceu muito, e a gente recebia muita demanda. E, tipo assim, não dava pra dar conta. Exato. Então, assim, eu não ia ficar atendendo celular para ficar fazendo recusa, principalmente porque, assim, é um tipo de cliente que é muito vulnerável. Isso pega em qualquer um, né? Por exemplo, famílias de mãe e pais ligando desesperado e chorando porque precisava de um tratamento adequado para o seu filho. Eu não queria ser exposto a isso, assim. Tipo assim, não faz... Para eu atender, para dar uma negativa para uma família que eu sei que necessitava desse tipo de tratamento e que não ia conseguir porque realmente os profissionais estavam escassos, eu me esquivei dessa situação. Então, eu não atendi a ligação. A demanda aumentou muito. Isso em 2021. Agora, em 2022, a gente já está conseguindo melhorar um pouco esse aspecto. Já tem mais profissionais capacitados, formados. Não é o ideal ainda. Mas a gente já está começando a caminhar para algo adequado, eu espero. É porque, assim, você tem uma equipe. Isso, equipe de mediação. Equipe de mediação. Beijo, equipe. Quantos vocês são? E, assim, agora que eu entendi, cada um tem uma função específica ali dentro. Exatamente. Como é que funciona lá? Então, como a gente trabalha com terapia intensiva, a gente tem que trabalhar com processos muito estruturados. Para dizer assim, vamos dizer que você é um pai que chega para mim com uma suspeita de atraso de desenvolvimento. Você não chegou para mim, você não sabe se é autismo, se é outro tipo de atraso, né? Se é somente um atraso ambiental. Então, você chega para mim, e aí o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o acolhimento para saber qual é a sua demanda e se eu posso abarcar a sua demanda. Se eu conseguir abarcar a sua demanda, qual é a segunda etapa? Eu vou fazer a avaliação. Essa avaliação que eu faço não é uma avaliação diagnóstica, porque, como eu falei, o diagnóstico de autismo, ele é clínico, ele é observacional. Eu vou fazer um rastreio para saber se essa criança tem um atraso de desenvolvimento significativo. Se é algo em menor escala, e ela pode ser favorecida por uma terapia eclética, como eu falei, de uma vez por semana, ou só de orientação parental, ou se é algo que ela vai precisar de tratamento intensivo. Para análise do comportamento, para a abordagem em si, não faz tanta importância o diagnóstico em si. Para a família faz muita importância. Com certeza, exato. Até como você falou, vulnerabilidade. E outros fatores envolvidos. Porque aí você vai ter uma resposta, você vai ter, né, outras questões relacionadas a isso. Para análise do comportamento, para o terapeuta em si, não. O que a gente precisa saber é as áreas em déficit. A gente vai trabalhar nessas áreas em déficit, quais são os marcos de desenvolvimento que a gente vai precisar alcançar, quais são as barreiras, ou seja, os comportamentos que estão em excesso ou estão muito abaixo, que estão impedindo que essa criança consiga completar
esses marcos de desenvolvimento, e a partir daí entender qual é o funcionamento de aprendizagem dessa criança e formular um plano de intervenção. Aí, a terceira etapa é a formulação do plano de intervenção. Só que como são muitas horas de atendimento, né? Eu não conseguiria dar conta de muitas crianças ao mesmo tempo se eu não tivesse uma equipe facilitando esse processo. Primeiro, que eu não ia conseguir dar conta de muitas. Segunda, que ia se tornar extremamente oneroso, porque, como eu falei, né? É um tipo de tratamento que é muito custoso. Demanda, né? Muito investimento em termos de formação, em termos de recursos, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha com uma equipe para tentar abarcar essas demandas muito altas. Então, quando a criança vem, aí eu tenho que estipular quantas horas semanais de intervenção, a partir da avaliação, ela vai ter. Se são 10, se são 15, se são 20, se são 30, 40, por aí vai. Estabelecido esse horário, vamos dizer assim, são 10 horas semanais. Aí eu tenho que organizar como vai ser essa distribuição de horário. E quais são os objetivos centrais que a gente vai trabalhar durante essa distribuição. Feito isso, aí a gente vai selecionar a equipe. Então, vamos dizer assim, eu tenho equipes que eu trabalho com eu, enquanto supervisora, aí às vezes tem uma coordenadora, que faz a intermediação, e o aplicador. Então, assim, é uma hierarquia de intervenção. O aplicador fica mais horas com a criança, o coordenador vai fazendo a coordenação entre o aplicador e o supervisor vai direcionando o que vai ser trabalhado, de que forma vai ser trabalhada, quais são os materiais, e vai fazendo a supervisão também do coordenador e do aplicador. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem muitas horas, 40 horas semanais, ele vai ter uma equipe maior. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm 6 ATs, um coordenador e eu de supervisora. Mas isso é só a equipe aba dele. Uhum. Se a gente for para a equipe multiprofissional dele, tem em torno de umas 13 pessoas envolvidas. Tipo assim, quando a gente faz reunião de equipe multi, é uma loucura, né? Tem muita gente falando. E aí tem equipes menores, porque são crianças que precisam de um suporte menor, que aí a gente consegue um AT ou 2 ATs e só a supervisora, aí não entra a coordenadora. Quando tem muito AT, a gente vai precisar, e muitas horas a gente vai precisar de uma coordenadora para mediar isso tudo, para mediar, para facilitar a comunicação, para fazer as coisas fluírem mesmo. E dar resultados, né? E dar resultados, porque o que a gente não pode é, durante esse estabelecimento de processo, ter travas. Porque, assim, se durante uma semana aquela criança não tiver intervenção, eu tô tendo uma perda muito grande de tempo. Porque, como eu falei para você, a taxa de aprendizagem que a gente tem que botar essa criança para aprender tem que ser superior a 100, para que diminua esse déficit, o lapso que ele tem em relação a uma criança com o desenvolvimento típico. Camille, é assim, novamente, o leigo falando, tá? Fala-se muito hoje, obviamente, pela demanda, e como você falou, que não é suprida, mas como é que eu consigo, ou melhor, o que é que causa autismo, assim? É hereditário, é genético, é aleatório? Então, hoje em dia a gente já sabe que em torno de 80% dos casos de autismo, eles têm fatores genéticos hereditários, em conjunto. Tipo assim, é um conjunto de genes da mãe e do pai. Aí, cerca de 13, 11% são mutações genéticas. Ou seja, não é hereditário, mas é genético. E os outros %, assim, acho que 2, 3 por aí, é ambiental. Mas é ambiental em relação à gestação, ou seja, gestação e parto. Isso. Porque, assim, então, novamente, se você me corrige se estiver errado, eu tô só imaginando aqui algumas questões. Então, não tem mais casos de autismo. É porque eu diagnostico melhor. É isso? Exatamente. A comunidade científica... É porque, assim, houve um aumento de incidência, né? Vamos dizer assim. Exato. Quando eu comecei, né, lá em 2016, a incidência era entre um caso de autismo entre 150 pessoas, por aí. Atualmente, pelo CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a gente só tem dados de lá. Que, assim, a gente não consegue muitos dados, assim, do Brasil, né? E aí, segundo o CDC, atualmente é 1 a cada 44 pessoas tem diagnóstico de autismo. E aí a gente tem,
tipo assim, umas estatísticas de parcela da população e etc e tal, né? E existem muitas hipóteses, né, por que houve esse aumento de incidência, esse boom, né? E uma das hipóteses, assim, que a gente consegue mais corroborar é, tipo assim, as pessoas têm mais consciência, não só as pessoas, mas os profissionais, porque se você pensar que a maioria do profissional de entrada para investigação é o pediatra, e o pediatra, coitado, ele tem que dar conta de, sei lá, Exato. 50 milhões de doenças da área infantil, e a partir do momento que a gente tem mais publicações, que a gente tem mais difusão de informação, o profissional também vai ter mais meios de se capacitar. E aí, houve essa difusão de informação e os profissionais estão mais atentos, tem mais instrumentos para conseguir fazer esse diagnóstico adequado, né? Então, por exemplo, se antes o diagnóstico, a média de faixa etária de diagnóstico era de 6 anos de idade, hoje em dia é de 2 anos de idade. Então, assim, a gente conseguiu ter uma acurácia melhor por instrumentos e fazer um diagnóstico precoce, o que é excelente para um prognóstico de uma pessoa com autismo. Que quanto mais cedo você começar a intervenção, melhor vai ser o resultado a longo prazo do desenvolvimento dessa pessoa. Até porque na criança, como você falou, um dia, uma semana sem fazer já faz toda a Isso, diferença. existe a plasticidade neural, né? Até os 6 anos de idade, a gente considera que é o momento ideal para você aprender coisas, né? Tanto é que, assim, por exemplo, eu faço tênis, mas eu aprendi a jogar tênis com 17 anos de idade. Então, assim, a minha expertise no jogo de tênis não é comparado a uma pessoa que aprendeu tênis com 6 anos de idade. Você já viu esses menininhos jogando 5 anos? Eles são os demônios. É assustador. Claro. Eu nunca, jamais vou conseguir ter essa expertise porque o momento passou. Por isso que eu nem tento. Obrigado. E é por isso que a gente tecla tanto na intervenção precoce, porque esse é o momento ideal pra gente fazer esse boom, pra gente fazer esse investimento. Não é que a gente pegando uma pessoa com 9 anos de idade, com 17 anos de idade, a gente não consiga ter resultados consideráveis. A gente vai conseguir sim, e a gente consegue muito bem. Mas, o quanto mais cedo, a gente consegue ter um prognóstico muito melhor. E pensando dessa forma, nessa dificuldade, tá? Já tive esse tipo de conversa com a minha esposa, Iris, você vai saber do que eu tô falando. Você tem problemas com pais porque assim, enquanto pai, tem certas coisas que você fica cego. Sim. Você não quer ver. Sim. Você já teve alguma dificuldade? Como é que funciona isso? O pai não aceitar? Sim. E é muito natural, porque como você falou no início do podcast, né? Existe uma expectativa. Não tem essa pessoa que não tem uma expectativa, né? Eu nem tenho filho, mas eu já tenho, assim, uma ideia que se eu tivesse, ele vai ser um pequeno gênio. Mas vai não jogar tênis. Uma loucura. E é natural do ser humano. Então, existe esse processo de luto. E às vezes de negação. Que é normal, todo mundo já teve uma negação até em diversas outras vivências da vida, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar o acolhimento. A gente precisa escutar a família e ter uma comunicação adequada. Porque aí, conforme você vai explicando, né? Você vai mostrando o porquê da necessidade de uma intervenção, né? Que não é o diagnóstico em si, mas é o que a gente vai lutar para que essa criança tenha um desenvolvimento o mais próximo possível do típico, aí os pais vão aceitando aos poucos. Mas a gente precisa ter muita sensibilidade para abordar essa questão, porque como você falou, tipo assim, a sua filha é o seu maior tesouro, né? Então, assim... Beijo, pai. É algo muito impactante para qualquer pai, qualquer mãe, você lidar com riscos em relação à saúde, em relação à vivência do seu filho. Né? Eu acho que o grande medo, na verdade, assim, nesse sentido, é o medo, e aí posso estar falando bobagem, mas pela vivência com a minha filha. É óbvio que criança vai cair, criança vai se machucar, isso tudo faz parte. Minha filha cai muito. Minha filha é virada no 220. Mas acho que o grande medo em relação ao autismo, assim como pode ser com qualquer outra questão, obviamente você tem uma expertise muito maior em relação a isso, é o medo desconhecido. Acho que o grande medo do pai é saber, olha, eu sei que se minha filha cair e tiver um ralado no joelho, eu vou lá colocar o remedinho, que inclusive hoje nem arde. O que eu acho uma pena, que eu acho que forma o caráter, que é uma beleza. Mas assim, como é que eu, como pai, que aquele ser, eu devo proteger e vou proteger com tudo que eu puder, até com o que eu não puder, como é que aquele ser tem essa dificuldade e eu não sei o que fazer? Acho que esse é o grande ponto, né? Eu não sei como cuidar. Exatamente. Então,
É essa questão, a gente tem que ter a sensibilidade, mas a gente, ao mesmo tempo, não pode deixar de dar as orientações. Você tem que ser fria. Tem que ser muito assertiva. Exato. Tem que ser assertivo, porque você não pode deixar de entender o lado humano daquela família, o lado vulnerável, e ao mesmo tempo você tem que passar a informação efetiva, porque é isso que vai ser a virada de chave, né, para um desenvolvimento completo, o máximo desenvolvimento completo que a gente conseguir com essa criança. Não, e é curioso, né, como... Porque assim, novamente, o leigo chutando coisas aleatórias, tipo, vi na internet, sabe? Mas imagina na seguinte situação. Aquilo, acho que ele é desconhecido, obviamente você estuda, como você falou, você está acompanhando o tempo inteiro, métodos e tal. Mas ele também é desconhecido para você, o autismo. Ele sempre você vai descobrir uma coisa nova. Com certeza. Nossa. É como eu falo assim, ó, eu trabalho com abordagem que é uma ciência, análise do comportamento. É uma ciência. Todo dia tem 50 milhões de periódicos lançando novidades da área. Uhum. Então, eu falo assim, às vezes eu tenho limitações, e eu vou ter limitações. Sim, óbvio, não tem. Né? Enquanto profissional, eu vou ter limitações, mas a ciência não tem. Então, assim, isso é fantástico. Porque, assim, qualquer dúvida que eu tiver, e todo esse processo, como é um processo de avaliação, de formação individualizado... Gera questões, né? Então, assim, eu tenho alguma questão que eu não sei resolver pelo meu repertório, eu vou estudar. Sim. Então, exato. o estudo é constante. É vivo, né? A coisa constante. E aí, se a gente imagina, por exemplo, porque normalmente a gente pensa no autismo, no TEA... Aliás, desculpa, só uma pergunta também, que eu, tentando fazer meu dever de casa, fui lá tentar estudar, como é que eu devo chamar? Ou não faz diferença? Não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença. Porque eu vi alguns artigos, porque o autismo tem que ser chamado de TEA, sabe? TEA é só uma nomenclatura. TEA, a gente pode falar espectro do autismo. Tem autismo no meio do TEA, né? Então pode ser autismo ou TEA. Então, dentro desse espectro, em que se encaixa, acho que essa é uma dúvida também que eu sempre tive, na verdade, em que se encaixa, por exemplo, o autismo de alto rendimento? De altas habilidades, De altas habilidades. É exatamente aquela divisão de nível de suporte. E de sofrimento psicológico, social. Então, por exemplo, se a gente tem o nível 3, que são pessoas que têm um déficit muito maior, vou dar um exemplo. Uma pessoa que não é verbal, não fala. Uma pessoa que, por não ser verbal, não consegue, né, realizar pedidos de forma entendível para uma comunidade. Até aquilo da subjetividade que você falou, do abstrato, né? Exatamente. Uma pessoa que não consegue realizar as AVDs, as habilidades de vida diária, sozinha, por exemplo, ir ao banheiro, ele vai precisar de uma pessoa dando suporte para isso, escovar os dentes, vestir roupa. Então, esse está no nível 3, então ele precisa de muito suporte. Entendi. E aí, no nível 2, a gente já tem o moderado, que já consegue ter autonomia, porém, ainda tem uma dificuldade de comunicação, por exemplo. São pessoas que têm dificuldade em dicção, em estabelecer, vamos dizer assim, uma estruturação de comunicação de acordo com a linguística. São pessoas que têm um atraso, às vezes, de falar, apresentam algumas estereotipias, têm dificuldade de entender regras sociais, por exemplo, pessoas que não sabem como iniciar um processo de brincadeira. Então, assim, para você chamar uma criança para brincar, você tem todo o processo. Sim. Chega lá e fala, olha, Asley, tudo bom? Eu quero brincar de jogar bola. Vamos brincar de jogar de bola comigo? Que tal? É uma criança que já vai chegar assim, joguei, vamos! Ah, entendi. Não passou por o processo, assim, de iniciar, contexto, né? De contexto, de narrar e etc e tal. Mas é uma criança que já tem uma dependência de suporte menor do que a primeira. Ela tá brincando. Não da forma adequada, mas ela tá brincando. E o nível 1 é aquela criança que você vai ter, vamos dizer assim, uma dificuldade maior, talvez acadêmica, ou na parte de autopercepção, né? Ela não vai conseguir entender que, para ela brincar com um coleguinha, né, ela primeiro vai ter que fazer essa narrativa e etc. Ela vai até fazer essa narrativa, mas de uma forma mais curta, mais breve. Tipo assim, vamos brincar, e aí já partiu. Não existe uma troca. Ela vai responder perguntas, por exemplo, se você perguntar, né, mas
fazer... De maneira seca? De maneira seca, né? O que a gente entende por Asperger mesmo, né? Não vai entender ironia. Então, assim, essa também... Tá. O autismo, ele tem um espectro. Isso, espectro. Mas onde é que entra o Asperger? É o autismo de altas habilidades? Então, a gente não... A nomenclatura, agora, a gente não chama mais de Asperger. A gente chama de autismo de altas É a mesma habilidades. coisa, Mas né? é só a nomenclatura que saiu o Asperger. Tá. Assim, imagina a população comum, que não tem esse conhecimento. Inclusive que não tem pessoas com autismo, por exemplo, no seu círculo familiar. Eu fiquei pensando enquanto você comentava, e obviamente nosso repertório ele vai sendo formado por algumas questões. Você, pelos seus artigos científicos, que são legais. Sim. Mas assim, muita coisa que você comentou veio na minha cabeça diretamente. Filmes, séries, sabe? Personagens são icônicos. Por exemplo, eu pensei no Sheldon. Sim. Em relação à questão de não entender o sarcasmo. Altas a habilidades. Do Bazinga. Você vê que existe uma diferença entre ele e os outros personagens da série. Que né? são bem peculiares. São bem peculiares, imagina isso, são bem peculiares, né? Mas ele tem essa diferenciação, né? Ele tem essa dificuldade de vivência social. Sim, né? Exato. Enquanto os outros personagens têm uma vivência social mais ampla, tem outros amigos, daí ele demorou muito para ter uma namorada. A série é fantástica, porque as questões, né, de dificuldade de relacionamento amoroso que ele tem são muito disso, do toque, de como iniciar, de como reconhecer as próprias emoções, né? Então, é isso. O Sheldon é o autista de altas habilidades. Então, é isso que eu ia perguntar o que é que você achava, né? A sua visão enquanto especialista. Uhum. Porque séries ficaram muito famosas, por exemplo, o Atypical, aquela The Good Doctor, o Sheldon do The Big Bang Theory. Você acha válido? Ou ele cria... Porque assim, também tem um outro lado, né? Ele pode criar um estereótipo que atrapalha a percepção. Entendi. Eu acho assim, o estereótipo existe, exista uma representatividade em séries ou não. Em filmes, em artes de forma geral. Porque assim, é como eu falei, é um espectro. Ou seja, a gente não tem o Sheldon. Sim. E a gente não tem o Rayman, né, Sim, da outra ponta. E, sabe, a gente não tem isso. A gente tem realmente um espectro. Cada paciente que eu tenho tem características específicas. Por isso que eu acho que a análise do comportamento funciona tanto. Que a gente tem uma visão individualizada do sujeito. Então, a gente consegue abarcar exatamente, ou pelo menos a gente tenta abarcar aquela demanda específica. Não. Mas que legal, né? É maravilhoso. Não, eu sei que você vai se empolgar falando assim, mas porque eu olhava o seu Instagram e tal, e eu via... Porque assim, me desperta a curiosidade enquanto pai, porque eu tenho dois lados aqui, né? Eu tenho o lado do pai, que, olha, Sim. pode ser minha filha, nesse caso, e tem o lado do professor. Porque, querendo ou não, isso me preocupa muito. Porque, assim, imaginando enquanto professor, eu olho para o meu aluno que demanda uma certa atenção. E aí, obviamente, cada aluno é um aluno. Eu me sinto muito mal, e aí me permito o desabafo. Sim. Eu me sinto muito mal porque eu me sinto de mãos atadas de não conseguir. Porque, querendo ou não, obviamente, eu sei que é o meu aluno, Sim. eu sei o meu próprio professor. Mas eu não tenho como não pensar que poderia ser a minha filha. Sim. E se é a minha filha, eu gostaria que ela fosse tratada na escola com determinada atenção, que eu sei, e aí pela minha limitação, que eu sei que eu não consigo dar a atenção que deveria ser dada. Entendi. Mas aí vem aquela parte. Enquanto instituição, a escola ela precisa ter essa visão individualizada da pessoa que tem uma necessidade de suporte maior. Mas você, enquanto professor, não é o responsável por isso. Sim. Entende? Porque, por exemplo, eu, enquanto terapeuta, eu consigo ter essa visão individualizada. Mas eu tenho, sabe quantos pacientes atualmente? 12. Quantos alunos você atende? 600 por ano. É uma responsabilidade sua, enquanto profissional de ensino? Não. Entendi. É uma responsabilidade da instituição. Ou seja, essa instituição tem que ter um profissional específico para dar esse suporte para essa criança. Você, enquanto professor, não é sua responsabilidade. Não está na sua estrutura de trabalho. Não é uma culpa sua. Obrigado. Não é uma culpa que você tem que carregar. É o que eu sempre falo, quando eu vou para as escolas tentar fazer esse processo de ensino e de inclusão, eu entendo muito o professor. Eu vejo professores fantásticos, pessoas querendo realmente dar esse atendimento individualizado. Mas não é a estrutura
de atendimento do professor. É uma estrutura que tem que ter na escola, ou seja, é óbvio que você tem que dar um suporte, mas não um suporte individualizado, você tem que dar um suporte para uma pessoa que vai estar lá fazendo essa É mediação. importante que aquela criança seja vista. Isso, tem Mas- que ter um mediador escolar, se ela precisar de um mediador. E aí você vai ter que fazer a ponte com esse mediador escolar. Aham. Que aí é como eu, né? Por exemplo, eu tenho 12 pacientes, mas uma AT que trabalha comigo, no máximo, tem 2. Então, qual é o nível de atenção que eu dou é muito maior do que você, porque eu tenho mais tempo para dar para um paciente. Mas o meu AT tem mais tempo ainda para dar. Aham. Então, existe também uma mediação entre o Tem uma limitação aplicador... para cada um, né? um aplicador entre o coordenador e o supervisor. Então, assim, dentro da minha expertise, eu estou dando as informações que são necessárias para o nível de suporte que eu preciso dar. E aí, você, como professor, também. Você tem que dar as diretrizes, mas você não é responsável pela inclusão total dessa criança. Apenas quando você tem que dar a quantidade de suporte necessário para o seu papel. Entendi. Não, assim, é um alívio porque é o tipo de assunto, e acho, novamente, eu não tenho nem como te agradecer mais por você ter vindo hoje. É um tipo de assunto que se ouve falar muito, mas a impressão que eu tenho, novamente, baseado em vozes da minha cabeça, a impressão que eu tenho é que é muito achismo. Sim. Eu ouço, no ambiente escolar, eu ouço falar muito sobre autismo. Óbvio que aí eu tenho o privilégio, a gente já falou sobre isso, inclusive aqui em outros podcasts, a gente já conversou sobre isso, eu tenho o privilégio de trabalhar em escolas que me dão muito suporte. Obviamente, como a gente falou, se é novidade para você, imagina para diversas escolas. Então eu tenho diversos privilégios pela estrutura das escolas que eu trabalho, e eu sei que essa não é a realidade da educação do nosso país. Sim. Ponto, isso é uma realidade. Aquilo que a gente conversava no aspecto de trabalho seu, também tem um aspecto Sim. meu que é específico. Isso tem que ser Pontuado. pontuado, exatamente. Mas diante disso, é um tipo de conteúdo que, e eu acho esse papo relevante para ser ouvido por professores, por Não, pais. com certeza. Porque assim, Pelo amor de Deus. quebra o senso comum. Óbvio que todo mundo, assim como eu tentei fazer, levantar algumas questões, entender um pouco mais o que é isso, o que é isso, o que não pode ser assim. Mas assim, é muito bom ter uma certa clareza na conversa, sabe? Saber que existe esse tipo de tratamento, saber que ele tem fundamentação científica, que tem um padrão ouro, que tem uma justificativa, que tem um protocolo, né? E que existe um prognóstico muito favorável para essas crianças, né? Eu acho que, assim, a análise do comportamento ela ainda é muito recente aplicada ao autismo aqui no Brasil. A gente está caminhando nesse processo, né, de difundir essa informação. Eu acho esse papel dos podcasts, assim, muito importantes, porque é realmente você chegar para a população que de outra forma não teria acesso a essa informação de uma forma mais aprofundada, né? Porque assim, não são 10 minutos, não é um resumo aqui, é realmente uma conversa mais duradoura para explicar todas essas nuances, né, que existem e deixar claro que essa informação vai chegar talvez para um público que nunca teria acesso a esse, né? E por isso que eu sou muito grato, muito grato. E você, assim, já me permita, você usa muito bem redes sociais. Porque não é comum, eu vou ser bem sincero. Eu vou ser muito sincero, porque assim, não é comum ter Quando eu fui, eu vou entrevistar a Camille Sim. e tal, vou fazer minha lição. Peguei meu caderno e fui anotar minhas coisinhas. Não é comum encontrar a estrutura que eu encontrei. Tipo, tu tem site, você tem um Instagram que ele é muito bem organizado, de tarefas e tudo mais, de cursos. Como é que... Onde é que você teve isso, sabe? Tipo, eu preciso... Porque assim, a gente imagina a galera de saúde... Oi, galera de saúde. Dentro daquele ambiente, tô com o meu jaleco, tô trancado no consultório. Sim. Mas onde é que foi que você percebeu e como é que você fez isso de, olha, eu preciso romper essa barreira e ir pra internet e ir pras pessoas, né? Eu acho que é muito da nossa geração. Acho que a nossa geração Nossa geração é muito bom, né? A nossa geração já começou Jovens. com essa possibilidade. Eu acho que quem é da geração anterior tem mais dificuldade de fazer o uso dessas plataformas de divulgação. Mas a nossa geração já veio com esse desafio, mas essa possibilidade. Então, quando eu comecei, né, que eu tinha poucos pacientes... Desculpa, eu tô interrompendo você. Fica à vontade. Você comentou muito no início da sua carreira que você e outra pessoa em Aracaju que fazia isso.
essa questão da internet não tinha com essa outra pessoa? Como Ou assim? até, tipo assim, esse uso de plataforma, site, ou foi você que começou aqui? Assim, de site e... Acho que do Instagram, sim. Acho que todo mundo tá no Instagram, né? O do site foi uma tentativa, assim, realmente de estruturar melhor, né? A gente vai galgando, né? Tipo assim, conseguiu o objetivo do Instagram, então vamos pro próximo, pro Não, site. você tem Telegram, você tem, tipo... É o Telegram. Sei né? lá, as ideias vão surgindo. Isso é bom. E alimentar dá um trabalho. Então, mas eu acho que é mais assim. As ideias vão surgindo pelas dificuldades que eu, enquanto profissional, também passo. Por exemplo, eu tenho um Telegram que eu sempre estou disponibilizando recursos para intervenções. E esses recursos, eles são feitos pela minha equipe. Então, assim, eu disponibilizo porque eu tenho dificuldades de achar esses recursos prontos. Uhum. Então, a minha equipe faz e aí eu disponibilizo também. Porque eu sei que a minha dificuldade é a dificuldade do outro. E aí é nisso que aparecem essas soluções, né? Então, por exemplo, o site surgiu para isso. Assim, a família vem para mim, ela sai de um pediatra ou de outro. Como você, o que é a aba? Ninguém não sabe. E não necessariamente tem que saber, porque realmente, assim, é um conhecimento mais específico, né? Mas você tem que ter opções para você ter informações antes de você chegar no profissional, para você chegar com uma ideia mais formada, né? Para não exigir tanto de você e do outro, Sim, né? exato. Cada um tem seu espaço, né? Isso, exatamente. Tá, mas imagina, a gente tá com nossa galera, nossa audiência, que são os melhores, obviamente, mas como é que a gente te encontra? No Instagram, @CamileAzevedoPsi. No meu site, www.camileazevedo.com. Off-topic. Ter um site é muito assim... Maravilhoso. Meu site é demais, cara. E na equipe mediação, que Aqui em Aracaju. aqui em Aracaju, @equipemediação. E www.equipemediação.com. Viu só? Isso é muito chique. Não vou passar o meu celular por motivos que Por favor, obrigado, eu não obrigado. quero receber ligações. Porque a agenda tá lotada. Tá então. lotada, tá lotada. Mas ela é um amor, gente. Pode ficar tranquilo. Eu sou mesmo. Mas assim, nossa, Camille, mais uma vez, muito, mas muito obrigado pela atenção. Até porque você, querendo ou não, né, Ricardinho? Querendo ou não, você apostou na gente. A gente tá começando um projeto. Vocês apostaram em mim. Nada, imagina, você... Primeiro podcast, olha só. Viu só? E você chegou junto. Desde que eu levantei a hipótese, vamos. Não, sempre. Vai ser legal. Sempre. Então, assim, muito obrigado. Se você quiser conversar com a galera aí, você quer... Então, eu quero agradecer a você. Eu me sinto muito honrada por estar aqui no seu primeiro episódio do seu podcast. Você sabe que eu sempre torço e continuarei torcendo por você. E eu quero deixar, assim, uma coisa que aconteceu essa semana comigo, é que um amigo meu, ele retornou para a escola, né, para fazer o vestibular, né? Ele vai fazer o 3º ano, né, novamente, para tentar a psicologia. E aí ele mandou uma mensagem para mim assim: Camille, você conhece Asley, não é? Ele é um baita de um professor. Aí eu falei, eu conheço. E ele falou, voltei pra escola, eu vou fazer vou prestar o vestibular novamente pra fazer psicologia, etc e tal. E tipo assim... Ele é muito legal. E foi na semana que você me convidou. Acho que o destino tá aí, né? Fofocando, né? Exatamente. Fofocando, né? Mas... Todo mundo fala muito bem de você, né? Não é à toa. Então eu me sinto extremamente honrada de estar aqui no seu primeiro episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você também sinta-se muito bem-vindo a fazer parte do Sapiens. Dentro dessa estrutura, você tem aqui a família na Colina, a família podcast na Colina, você tem na Colina Estúdio, tem um leque de opções para você aqui, para você recheado de conteúdo. O Sapiens, a ideia do Sapiens é muito simples, é trazer encontros como esse, que nós possamos, na verdade, eu tô muito feliz porque a gente sempre aprende um pouquinho mais. Então a ideia é estender o convite a você. Então assim, não deixa de se inscrever, nosso canal tá começando hoje, no final das contas, então assim, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho com notificação, vai ser muito bom, porque sempre que sai vídeo novo, você vai ser notificado. Não esquece do Instagram do Sapiens também. Nós temos uma equipe maravilhosa na técnica, Beijo, vai fazer Ju. uma série de cortes. Beijo, Ricardinho. Beijo, Ju. Vocês são simplesmente maravilhosos. Vai ter muito conteúdo para você no Instagram. Então, se inscreve no canal, comenta. Outra coisa que é muito legal,
Deixa sugestões, assim como o Camille deu um show aqui hoje. Deixa sugestões, eu queria que vocês falassem sobre isso, eu queria ouvir sobre isso. A gente vai estar lendo todos os comentários, a Ju vai estar lendo todos os comentários, não é verdade? Ju arrasa. Ju arrasa demais. E a gente vai estar sempre tentando trazer o melhor conteúdo para vocês, tá bom? No mais, muito obrigado pela paciência de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.